Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2019. É a questão número 94. A questão diz assim: em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Tá? Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Bom, pessoal, vamos falar primeiramente de forma geral aqui para a gente já discutir a questão. Em termos de calorimetria, pessoal, o calor, a gente tem que lembrar o que é o calor. Ele não é algo que entra ou sai, né? Ele é uma forma de energia que flui de um corpo de maior temperatura, tá? Para um de menor temperatura, não pode esquecer isso, tá bom? Então, o objetivo da porta e dos cobertores é evitar a perda de calor e não impedir a entrada do frio, tá, pessoal? Pois o frio, tecnicamente falando, é a ausência de calor, tá? E não algo que esse móvel vai invadir alguma coisa, tá bom, pessoal? Então, a gente já conclui que as portas e as janelas, em um contexto de uma casa no inverno, a porta, quando bem fechada, né, pessoal, ou isolada, vai minimizar a perda de calor, né? Porque, por exemplo, aqui, se aqui tá frio aqui fora, se tá frio aqui fora e aqui tá quente, tá mais quente, né, no interior da casa, o calor não flui do mais quente para o mais frio, então vai ter perdas de calor, certo? Da casa para o ambiente externo. Então, pessoal, o que acontece? Então, se tiver bem fechada e isolada, ela vai minimizar essas perdas de calor, tá bom? Para o ambiente externo, que, consequentemente, está mais frio, tá? E os cobertores, pessoal, os cobertores também, né, eles têm a função de isolar o corpo, tá? Reduzindo a perda de calor para o ambiente, criando uma camada que retém o calor gerado pelo corpo, mantendo ele sempre aquecido, tá, pessoal? Então, não pode esquecer a função do cobertor. Então, o jingle, né, que está mencionado, né, nessa questão, ele leva a uma ideia incorreta ao sugerir que as pessoas estariam evitando a entrada do frio, ou seja, do mais frio para o mais quente. Onde, na verdade, né, pessoal, o objetivo das portas bem vedadas e dos cobertores é reter o calor, tá? Dentro da casa, minimizando as trocas de calor com o ambiente externo, tá? Então, vamos analisar aqui. Letra A. Aquecer a casa e os corpos. Só acabamos de falar aqui, né? Nem a porta, nem os cobertores vão aquecer diretamente a casa, tá? O que eles vão fazer é impedir que o calor escape, certo? É impedir que o calor escape. Então, o aquecimento ele vai vir de outras fontes, né, como sistemas de aquecimento da casa ou a própria produção de calor pelo corpo humano, tá? Então, a função dos cobertores, pessoal, é reter o calor já presente e não gerá-lo, tá bom? Essa aqui é falsa. Letra B. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Pessoal, essa alternativa ela tem um erro conceitual, tá bom? Que é muito comum, que é essa ideia de que o frio entra na casa, né, ou nos corpos. Na física, pessoal, relembrando, o frio é ausência de calor. E o calor sempre vai se mover da região de maior temperatura para de menor temperatura, tá? Então, o que vai ocorrer é que o calor da casa ou dos corpos vai fluir para o ambiente mais frio e não que o frio vai entrar, tá bom? Então, a função da porta e dos cobertores, de novo, é impedir a saída de calor e não bloquear a entrada do frio, tá bom? Então, essa também é falsa. Letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Verdadeira. Acabamos de falar sobre isso aqui.
minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, pois reflete, pessoal, o conceito físico de que o calor é uma energia que vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? E o papel das portas e dos cobertores vai ser evitar essa troca, né? Mantendo o calor sempre dentro da casa e do corpo, né? Então tá bom, vamos continuar aqui só para a gente terminar a nossa análise. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos, pessoal, essa aqui também está incorreta, né? Continua com aquela ideia errada de que o frio entra na casa, né? O que acontece é que o calor escapa para o ambiente externo mais frio, tá bom? Então nem a porta nem os cobertores vão aquecer os corpos diretamente, mas vão reduzir a perda de calor, retendo a energia térmica que o corpo gera, tá bom? Essa também é falsa. E a letra E, aquecer a casa, de novo, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. De novo, há um erro, tá? Eles não vão aquecer a casa, ela não gera calor. O que ela faz é evitar que o calor escape da casa, tá bom, pessoal? Então, os cobertores vão reduzir essa perda de calor pelo corpo, mas não tem a função de aquecer diretamente, tá bom, pessoal? Então, essa aqui também é falsa. Então, a resposta correta é a letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, porque ela vai refletir o conceito físico de calor, que é a energia que flui de um corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá legal? E o papel, lembrando que o papel das portas e cobertores vai ser evitar essa troca, mantendo o calor dentro da casa e do corpo. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.